para que a gente possa viver esses relacionamentos poliamorosos, nós precisamos estar muito bem trabalhados internamente com as nossas sombras, nossas crenças, estar realmente evoluídos no nível moral e espiritual. E, mesmo dentro desses relacionamentos, nós temos que reconhecer que é necessário colocar limites. Colocar limites e tudo de maneira consensual, conversada e que todos que participam deste relacionamento estejam conscientes. Será que o poliamor é certo, errado, pecado? Bom, primeiro a gente tem que quebrar, né, esses conceitos de certo e errado. Para que algo seja errado, tem que estar ferindo, machucando alguém. Se um relacionamento aberto ou poligâmico ou um poliamor, ele é consensual, todos estão conscientes e ninguém está se sentindo lesado nem ferido, não há por que tratar isso como algo pecaminoso ou errado. Então aqui eu não estou para de forma alguma condenar esse tipo de prática, embora não seja uma coisa para mim, não seja uma coisa para mim, porque para que um relacionamento dessa maneira possa acontecer, nós precisamos observar várias questões acerca do ego, acerca da sua visão de realidade. Então, tem muitas coisas que precisam estar bem resolvidas no indivíduo para que ele possa entrar num relacionamento como esse. Conforme nós vamos evoluindo e vamos nos desapegando e vamos nos conectando com o amor incondicional, é natural que relacionamentos como esses possam ocorrer. No entanto, existem elementos que nós precisamos observar, tá? Existem elementos que nós precisamos observar para que ninguém saia ferido no processo, você também não saia frustrado, magoado, ferido, não gere nenhum tipo de trauma. E acima de tudo existe o elemento da saúde, da energia. Então, nós precisamos observar. E também não podemos confundir poliamor, poligamia com libertinagem, né? Nós estamos falando aqui de liberdade, né, mas não de libertinagem, porque se esse elemento do relacionamento ele não está bem definido tudo, gente, precisa de certos limites. Então, se não há limites claros ou alguém rompe esses limites, pessoas podem sair feridas ou a sua energia pode sair afetada. O poliamor é quando você mantém um relacionamento íntimo com 2 ou mais pessoas de modo consensual, transparente, ético e não monogâmico. Os defensores da ideia dizem que o poliamor não é apenas um relacionamento aberto, que permite um parceiro envolver-se sexualmente com outra pessoa fora do quadrado da relação, mas sim algo mais amplo e que abrange ligações realmente emocionais, ligações emocionais fortes e duradouras com 2 ou mais pessoas. O poliamor, ele é afetivo. A poligamia é mais sexual. Então a gente tem que saber diferenciar, tá? O poliamor da poligamia, porque assim vai ficar mais clara a definição e toda a pauta que eu trouxe para vocês. Então, o poliamor ocorre realmente uma conexão emocional com um relacionamento composto de 2 ou mais pessoas. Na verdade, mais de 2 pessoas, né, a partir de 3, né. Então, eh, esse relacionamento, essa forma de relacionar, ela é afetiva, ela é emocional. A poligamia, ela geralmente é mais um relacionamento pautado no amor eros, no amor erótico. Então, o poliamor, na visão do amor ágape, o amor incondicional, é algo que é afetivo. E que, como tudo, precisa de limites e de definições e de pontos bem definidos entre todos. Mas é um relacionamento onde tem
ma mais de 2 pessoas que estão ali se relacionando de modo consensual, transparente, ético e não monogâmico. Há muitos países, inclusive, em que os indivíduos já adotam o poliamor, tais como os Estados Unidos, Reino Unido, o Brasil também está aí, né? Inclusive nas nossas terras, já há até jurisprudências que reconhecem o poliamor como uma relação amorosa. E aqui a gente está falando de poliamor ainda, a gente não está falando de poligamia. Poliamor, sim, ocorre o sexo, sim, existe o sexo, mas é um relacionamento com envolvimento afetivo. Assim como muitas vezes você tem relacionamentos casuais, que você sai com uma pessoa, mas a conexão com essa pessoa é apenas sexual. Então, é uma forma de relacionamento sexual monogâmico, que você se relaciona só com essa pessoa, mas não há uma conexão emocional, uma relação afetiva. Assim, a monogamia está para os relacionamentos amorosos, os relacionamentos afetivos, tal como a poligamia está para o poliamor. Então, diante de tanta diversidade, né, de costumes que são estabelecidos pelas pessoas individualmente, porque você é a melhor pessoa para saber o que é bom para você e o que você quer viver. Então, cabe a todos nós exercitarmos a seguinte reflexão: seria o poliamor um avanço na marcha de evolução da humanidade? Ou seria um retrocesso? Bom, vamos lá, vamos observar. Lembrando que estou falando de poliamor, mas a gente precisa falar sobre poligamia para entender o poliamor. Então, vamos refletir. A grande pergunta é: seria o poliamor um avanço na marcha de evolução da humanidade? Bom, se a gente olhar para o ponto de vista da monogamia versus poligamia, no passado, no nosso passado mais ancestral, não havia essa estrutura familiar como conhecemos hoje. Lá mesmo, na pré-história, como chamam da Idade das Pedras, né? Então, havia uma forma de se relacionar que não era pautada na formação de casais e nem de, como eu poderia dizer, eh, relacionamentos monogâmicos. Lá no passado ancestral, lá na pré-história, as relações eram poligâmicas. As pessoas tinham relações sexuais umas com as outras apenas para procriar. Elas viviam dentro de uma tribo quase como uma grande família. Com a evolução da consciência humana, foi criando-se estruturas de relacionamentos, porque essas estruturas de relacionamento, de alguma maneira, apoiaram no crescimento moral e social. E daí foi surgindo essa instituição, que é o casamento. E até em sociedades assumidamente poligâmicas e bem abertas, como na Grécia Antiga, no Império Romano, havia também a estrutura de casamento entre casais e a construção de uma família dentro da estrutura como conhecemos hoje. Alguns outros países, outras culturas, mais tribais, permaneceram com alguma forma de poligamia, mas ainda organizando dentro de uma estrutura celular familiar. Outras deram esse direito, por exemplo, só aos homens, como, por exemplo, acontece no Oriente Médio, que um homem pode ter mais de uma mulher. Isso é claramente um relacionamento poligâmico. Mas só quem se relaciona dessa maneira é o homem. As mulheres geralmente vivem em casas separadas ou em quartos separados e, né? Então, quando a gente começa a observar, a gente está falando de diversidade, então a gente tem que ter muito respeito, muito cuidado. Porque quem sou eu para julgar e criticar a cultura do outro? Se você não aceita isso para você, tá tudo bem. Aí está o teu limite. Mas
Espera aí, isso é certo? É errado? Porque você não aceita esse tipo de relação, então quer dizer que é errado? Espera aí. Então a gente está aqui para botar um ponto final nessa história, de que só vai ser errado se você tiver num relacionamento desse enganado, enganada. E aí você acaba saindo ferido ou ferida no final do processo, porque os limites não estavam bem definidos. Então, quando a gente olha na visão antropológica, olhamos lá para a pré-história, os relacionamentos eram poligâmicos, não havia estrutura familiar monogâmica como nós conhecemos hoje. Conforme fomos evoluindo moral e socialmente, como sociedade, foi se criando essa estrutura para todos, para a nobreza, para o clero, pro clero não, mas para a nobreza, para os plebeus, para todos, né? Em diferentes épocas e regiões e culturas, mas outras culturas mantiveram isso. Quando a gente olha para esse ponto de vista antropológico, a poligamia seria um retrocesso, né? A poligamia seria um retrocesso, porque nós fomos evoluindo e foi se criando, né? Foi se criando essa evolução moral e social que nos levou a relacionamentos e estruturas familiares monogâmicas. Mas agora falando de poliamor. Poliamor. Porque no poliamor há um envolvimento emocional. Então, vamos supor que estabelecer relações duradouras e emocionais mais fortes faça o indivíduo desenvolver pelas pessoas que estão naquela relação poliamorosa, que pode ser composta por 2 ou 3 pessoas, uma cidade, um estado, um país inteiro, o amor denominado pelos gregos de amor ágape, ou seja, um verdadeiro amor, um amor incondicional, que se entrega, que tudo faz, tudo suporta e trabalha incessantemente pela felicidade dos outros, de todos os membros, sem sentimentos de posse, apego, que podem acabar gerando ciúmes e conflitos. Então, o amor ágape, o amor incondicional, sabe aquela pessoa que ela e aí existe um grau de evolução, observe. Aquela pessoa que ela não está presa nas visões limitadas do ego de enxergar as pessoas como posses delas, ou gerar algum tipo de apego pelas pessoas, mas que é uma pessoa que transborda amor, um amor incondicional, e que se entrega, que doa esse amor para todos, e esse amor não acaba. Então, nesse caso, nesse tipo de pessoa que ela tem tanto amor para dar, ela tá tão bem também com ela mesma, é um tipo de pessoa que consegue desenvolver esse tipo de relação. Então, nesse caso, né, o amor ágape, quando ele está presente nessas relações poliamorosas em todos os indivíduos, então podemos entender dentro dessa visão poliamorosa que quanto mais gente houver nessas relações, mais amor tem para dar e receber, né? E aí também isso significa que a nossa capacidade de se doar, de amar, de servir é estupenda e engloba uma infinidade de pessoas, ou seja, realmente aquela pessoa que está transbordando. Eu tenho tanto amor para dar e está tudo bem, eu não sou dono de ninguém, eu não, eu não tenho ninguém como minha posse e não sou posse de ninguém, eu estou muito bem na minha própria pele, eu estou muito bem comigo mesmo, comigo mesma, e estou pronto, pronta para dar amor dentro de uma relação poliamorosa. Mas vamos supor que talvez estabelecer relações duradouras e emocionais mais fortes faça os indivíduos exercitar o seu amor mais erótico, o amor sensual, o amor que os gregos denominam como eros. Soa poético até, né? Todos se amam,
todos se relacionam na mais absoluta paz e harmonia, sem ciúme, sem apego, sem posse, sem ego. Todo mundo de cabeça boa, nada de cobrança ou coisas do gênero. Aí, por exemplo, se a Patrícia está de mau humor ou de TPM, o cara vai lá buscar a Júlia. Mas caso a Júlia esteja com o Maurício, aí não tem jeito, o cara fica sozinho, ou então busca outra pessoa para colocar nessa relação poliamorosa. Só que, para que essa relação ela aconteça, ela tem que ser muito bem definida e acordada entre todas as partes. Espera aí, quais são os limites disso que estamos vivendo? Hoje em dia, se vocês pesquisarem pela hashtag Trisal, né, tem se tornado cada vez mais popular casos de relacionamentos entre 3 pessoas. 3 pessoas numa relação. E relacionamentos com amor ágape, relacionamentos fechados. E aí, é claro, ocorre também, dentro desse amor ágape, o amor eros, mas é num ciclo fechado. E são estruturas que, por exemplo, se você pesquisar, você vai observar que tem dado certo e que até criam uma estrutura familiar, incluindo filhos. Incluindo filhos. Então, é claro, para que isso aconteça, as pessoas têm que ser muito evoluídas. Elas têm que estar realmente muito bem da cabeça, muito tranquilas com relação a todo e qualquer sentimento de posse. Essas pessoas, elas têm que ter um amor próprio muito grande, sabe? E você observa isso em algumas comunidades espirituais ou hippies. Esse tipo de relacionamento, onde tem 3 ou mais pessoas num relacionamento fechado. É um relacionamento fechado com 3 ou mais pessoas, mas é fechado. Ou seja, se estabelece os limites daquele relacionamento. Olha, estamos aqui num trisal, eu, fulano e ciclano. E é isso aqui. E estamos fechados aqui. E ocorre uma concordância, uma consensualidade de lealdade, de respeito. E aí, quando você começa a observar, e a espiritualidade tratou do poliamor? Bom, não com esse nome, mas tratou do tema como poligamia e a monogamia. Na visão, agora separando poliamor de poligamia, quando eu falei poliamor, ele tem um envolvimento emocional. Ele é pautado no amor ágape, no amor romântico, no envolvimento afetivo e emocional. Já a poligamia, ela envolve mais a sensualidade, ou como dizem os gregos, o amor eros, o que não é um mal, o amor eros, ou seja, o desejo. Ele é natural de existir em nós. Deus colocou o desejo em nós, não foi à toa. Porém, dizem, né, os espíritos mais elevados ou diferentes tradições que aquele que sabe limitar seus desejos se poupa de muitas decepções nesta vida. Então, é aquela história. A gente tem que saber sempre diferenciar liberdade de libertinagem. Liberdade de libertinagem. Liberdade é isso. Você está num relacionamento, pode ser um relacionamento entre o casal. Cada um conserva a sua individualidade, tem uma lealdade, tem uma parceria, os dois conversam, cada um conserva a sua individualidade, seus objetivos pessoais, mas também há um consenso entre os dois. Nos relacionamentos abertos, por exemplo, também pode haver um consenso. E aí, quando você começa a observar que a libertinagem é o extremo, né? Que geralmente leva a compulsões, leva a distúrbios, transtornos e vícios. Então,
Quando um relacionamento aberto ele é pautado apenas no amor eros, na poligamia, isso acaba, por exemplo, fazendo com que a pessoa se relacione com pessoas que trazem energias negativas para o relacionamento, ou pessoas que não estão bem da cabeça para saberem lidar dentro de uma relação como essa. Porque realmente, para estar num relacionamento como esse, tem que ter a cabeça muito boa. Tem que ter a cabeça muito boa. Tem que ser uma pessoa muito desapegada, muito tranquila, muito amor livre, muito zen, muito good vibes. Se você não tiver a cabeça boa, se você for uma pessoa que é ciumenta, eu, por exemplo, para mim não funciona um relacionamento como esse, e nem para minha esposa, porque tanto eu como ela somos ciumentos. E é claro, esse não é um sentimento elevado, né? Mas nós somos caretas, somos quadrados, nós somos cringe, não é isso? Com muito orgulho. Nós somos cringe. Nós acordamos de manhã, tomamos café, eu uso calça skinny, ela também usa calça skinny. A gente dorme cedo, a gente é uma graça. A gente toma café 8 horas, almoça 11, a gente janta 5, 5 e meia, vai dormir 9. Então, assim, é, é tudo aquilo que precisa ser observado, porque para uma relação dessa acontecer, tem que ter a concordância dos dois lados. E os dois lados têm que estar com a cabeça muito boa, sabe? Realmente é uma pessoa, um espírito livre, uma pessoa desapegada de posse, sabe? Eu sou dono de fulano, fulano é dono de mim. E todas essas crenças do consciente coletivo. E sim, pessoas realmente espiritualmente elevadas, sabe? Espiritualmente elevadas. Mas até elas, por serem espiritualmente elevadas, estarem com a cabeça muito boa, elas reconhecem que é necessário haver limites e ponderações sobre os desejos sexuais e a quantidade de parceiros, porque envolve energia, envolve também o possível desenvolvimento de distúrbios e vícios, porque tudo demais pode causar algum mal, né? Então, é lícito desejar, mas é importante para o nosso próprio equilíbrio limitar os nossos desejos, inclusive no campo sexual e da quantidade de parceiros. Então, para que um relacionamento poliamoroso seja saudável, tem que haver esses limites bem definidos, acordados, e todos devem estar conscientes desses limites. Então, na monogamia, né, quando a gente ouve falar da construção de uma família e como a sociedade ela foi montada hoje, e no cumprimento do dever de respeitar, inclusive o corpo do cônjuge, pois você pode, através de relações sexuais, contrair energias de outros ou espalhar doenças para o seu parceiro, para a sua parceira, está o sabor de amar somente uma pessoa e compartilhar somente com ela o amor aqui no sentido de eros e o amor no sentido de ágape. Então, na monogamia existe essa possibilidade maior na visão espiritual. Essa possibilidade, não que a monogamia seja melhor que o relacionamento romântico amoroso do sentido tradicional seja melhor, mas nele há a possibilidade de refrear os instintos primitivos que faziam com que o homem lá no passado, o homem e a mulher, promovessem a cópula indiscriminada e realizada com todos, sem distinção, para a perpetuação da espécie. Hoje nós não somos mais animais irracionais, que estamos aqui só para perpetuar a espécie. E justamente por não sermos animais irracionais, nós acabamos criando vínculos muito fortes, mais com uma pessoa do que com outra. E ocorre também um processo do próprio ego, por sermos esse animal racional, lógico, de gerar esse sentido de, como eu poderia dizer, esse sentido de posse. Não, ele é meu, ela é minha, só minha. E se você tá nesse nível, você não tem condições. Eu posso falar, se você é uma pessoa que ainda, sabe,
Faça o exercício de imaginar a possibilidade do seu parceiro ou da sua parceira se envolver numa outra relação. E observe no teu corpo as reações. Se você sentir qualquer gatilho emocional denso, como ciúme, como a posse, como se sentir magoado, traído, traída, você não tem condições de entrar num relacionamento desse. Não tem condições. Não tem condições. Então, por quê? Se você tenta entrar num relacionamento como esse, você vai ter que fazer um exercício. Aí tá o outro lado. Se você realmente acha que é interessante para o teu relacionamento e você deseja entrar num relacionamento como esse, você, como indivíduo, vai ter que se preparar muito para dissolver o teu ego, quebrar as crenças de que você é dono de alguém, porque isso são crenças, né? Essa coisa de ciúme são crenças, são emoções de baixa vibração. Por isso que eu falo, pessoas que podem entrar num relacionamento poliamoroso, geralmente são pessoas muito elevadas, muito espiritualizadas. Elas estão muito boas da cabeça, sabe? Elas já desconstruíram essa visão egóica, porque tudo isso é uma visão humana limitada, tipo, eu sou o dono do meu celular, eu sou o dono disso, sou o dono daquilo, meu amor é exclusivo, eu só posso dar para fulano. Na visão espiritual mais elevada, o amor, ele é algo para você dar para todos, para tudo e para todos. Só que na espiritualidade não ocorre o amor eros. Não ocorre o amor eros, o amor sensual, sexual, o amor erótico. Não ocorre o desejo. Então, o amor, na sua visão mais elevada, ele é realmente para ser dado a tudo e a todos. Não, você não é dono de ninguém, ninguém é dono de você, você é dono de si mesmo, de si mesma. Logo, não há motivo para ter ciúmes de alguém. Então, aqui na 3D, para que a gente possa viver esses relacionamentos poliamorosos, nós precisamos estar muito bem trabalhados internamente com as nossas sombras, nossas crenças, estar realmente evoluídos no nível moral e espiritual. E, mesmo dentro desses relacionamentos, nós temos que reconhecer que é necessário colocar limites. Colocar limites e tudo de maneira consensual, conversada e que todos que participam deste relacionamento estejam conscientes. Porque aí entram questões como, por exemplo, doenças que podem ser transmitidas através do sexo, porque as pessoas confundem poliamor com bunda lelê, com orgia. Ah, pode comer todo mundo, sair pegando todo mundo. Não é assim. Não é assim. Porque aí a gente entra na questão que eu já falei sobre a sexualidade sagrada. A energia que você compartilha e que compartilham com você. Gente, a gente tem que ter muito cuidado. Se você está numa comunidade espiritual que tá todo mundo no mesmo tipo de vibe, igual lá era a comunidade do Osho, que tava todo mundo good vibes, todo mundo zen, legal, aí a galera tá ali todo mundo mais ou menos na mesma vibração, né? Tá todo mundo ali dentro de um grupo fechado. Então, existem práticas grupais de tantra, mas tudo tratado com um senso mesmo de sagrado, de rituais, de cerimônias. E são pessoas, assim, muito, sabe, cabeça muito tranquila, muito boa, muito espiritualizadas mesmo, sabe? Eu vi isso, por exemplo, quando eu estive em Ibiza, num retiro. Tinha um grupo de jovens, eu estava com a minha ex-namorada na época. E eu sou careta, eu sou careta. Essas coisas não dão pra mim. Como escorpiano que sou, tenho ciúme. Eu tô aprendendo ainda a lidar com ciúme. E mesmo que eu supere o ciúme, não é uma coisa, porque é aquela história. Se um relacionamento entre duas pessoas já é complexo, quanto mais variáveis você adiciona no relacionamento, mais complexo fica. Então eu gosto de simplicidade. Então, nada contra, mas não é pra mim. Não é pra mim, Gabriel, nem eu tenho interesse de ter relacionamentos como esse. Nunca tive nada, nunca foi algo que esteve na minha mente. Mas se tivesse, eu sei que não é errado,
que não é pecado, e que eu teria que ter trabalhado dentro de mim muitas coisas, como, por exemplo, o tal do ciúme, o sentimento de posse, o apego, para ficar com a cabeça bem zen, good vibes, bem amor livre, bem tranquilo. E lá nesse retiro, lá em Ibiza, foi até um retiro do Soma, tinha um grupo lá que a galera tava se amando lá, coletivamente, não estavam transando, mas um beijava um, daqui a pouco outro beijava o outro e beijava a outra e se beijavam juntos, entendeu? E se beijavam juntos e era uma coisa ali muito pura. Você via, realmente havia ali um envolvimento emocional entre eles. Só que, na época, eu não estava preparado para ver aquilo, eu me escandalizei um pouco, confesso. Então, assim, existem comunidades hoje espirituais, comunidades hippies, que eles vivem dentro dessas condições. Então, ali, o amor pode ser dado de forma livre, porque existe um limite ali dentro da própria comunidade. Relacionar-se com pessoas somente da comunidade, de forma consensual, e dentro dessa comunidade se relacionar não só de maneira consensual, mas consciente, né? Respeitando o sexo como algo sagrado, a sexualidade consciente, para você entender que quando você está se relacionando sexualmente com alguém, você está compartilhando energia com essa pessoa. E essa energia reverbera por até 6 meses em você. E aí, vamos supor, num relacionamento aberto, que não tem limites, o cara vai ou a mulher vai, transa com um, transa com o outro, e aí volta para o relacionamento e traz aquela energia daquelas pessoas para o relacionamento com a pessoa que não tem nada a ver com essas energias, né? Então, quando você observa o amor ágape, né? O amor ágape, dentro dessa coisa do afetivo, por exemplo, existe um festival de música chamado Edone. Esse festival de música ele ocorre em vários países. Tem Ibiza, eu conheci ele em Ibiza, eu não participei, mas tem ele em Edone ou Edone, não sei, é meio que em francês. E ele tem em Paris também e tem em Nova York. Ibiza, Paris e Nova York. E é um lugar que, para você entrar, você precisa ser selecionado. Ele fala sobre a liberdade de expressão, a liberdade do amor, a liberdade de doar amor, né? E fala muito sobre amor. Então, eles se reúnem, são festas de música eletrônica, mas eles se reúnem para fazer cerimônias de cacau, meditação, processos profundos de autoconhecimento, e só depois eles se relacionam, né? E muito de forma, assim, consensual, sabe? Então, para muitos, poderiam olhar de fora esses tipos de eventos e encarar como uma orgia, como uma coisa, né, absurda. Mas ali eles estão numa vibração do amor. Eles vão para o ritual e fazem rituais envolvendo. Eles vão para o festival e fazem rituais, e não é um festival absurdamente grande, não, tá? É um festival assim que eles geralmente alugam uma casa bem grande e vai até 30, 40 pessoas. E é um tipo de festival, um tipo de movimento que é trabalhado o amor do início até o fim. E sim, tem o amor no sentido eros, mas até ele tratado como algo cerimonial, sagrado e sensorial. Mas, enfim, conhecer esses mundos é interessante para você ver até onde você consegue ir, né? Quando eu falo conhecer, não é no sentido de experimentar, no sentido de você se abrir para obter conhecimentos sobre, e aí sim você vê se você tem condições, né? Então, o poliamor, se ele é exercitado no sentido de amor ágape, em relacionamentos consensuais e fechados, que serve, colabora e tudo faz pela felicidade de todos que estão ali, aí vale o ditado: quanto mais, melhor, né? Quanto mais gente, melhor. Mas já o amor eros, o amor desejo, este é recomendável refrear e você guardar ele apenas para uma pessoa ou para um grupo fechado e consensual de pessoas. Uma forma de amor poligâmico, o poliamor. Porque esse
se entregue, se o amor eros feito de maneira indiscriminada, né, de maneira indiscriminada, de maneira realmente solta, indiscriminada, pode gerar decepções, frustrações, expectativas e fora a questão da energia e de doenças que se podem contrair. Mas existem muitas tradições, como o Tantra, que usa o próprio ato sexual para manipular a energia, para sentir esse amor incondicional, ou o que muitos chamam de êxtase, samadhi, nirvana, sabe? E o curioso é que, se você observar o sexo como algo sagrado, existe muito amor nele. Mesmo o ato carnal, mesmo o ato de gozar, de ter orgasmo, é pura energia de criação, que dá vida à vida. Então, é claro, eu entendo o seu ponto de vista. Sim, o amor mais elevado mesmo, quando você está a nível de alma, de espírito, de ser elevado, de luz, ele não tem nada a ver com essa forma de nos relacionarmos aqui na 3D. Mas muitos praticam esse tipo de sexualidade sagrada dentro de círculos de sagrado feminino, sagrado masculino, sexualidade sagrada, tantra e tantas outras tradições, como o Edone, como, enfim, outros meios, né, que eles usam isso de uma maneira ritualística, cerimonial, sim, sexual, altamente sexual, mas ritualística, cerimonial, consensual, consciente, para alcançar esses estados de pico, esses estados de êxtase. Assim como muitas pessoas, por exemplo, fazem uso de substâncias enteógenas em rituais como ayahuasca, santo daime, ou como os meus alunos fazem com a respiração. É um assunto que mexe com brios nossos, né, mexe com muitas coisas nossas. Agora, como mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês sobre o poliamor, é o seguinte: não estamos aqui para criticar, para julgar, para condenar. Na visão da espiritualidade, desde que seja feito de maneira afetiva e que mesmo que haja mais de um parceiro numa relação, que isso seja de forma consensual, consciente e ainda fechada dentro daquilo. Ah, é 4, 5, 6, 7 pessoas no relacionamento, mas é fechado. É só aqueles ali. E você sabe com quem você está trocando a tua energia e com quem a pessoa que tu troca a tua energia está trocando a energia. E você sabe que há respeito, você sabe que não há posse, mas há amor, há envolvimento emocional. E que o amor no sentido ágape é a base. E sim, ocorre o amor no sentido eros, o amor erótico, e ocorre as relações sexuais, mas isso ocorre como também num relacionamento monogâmico. A questão justamente é, o perigo disso tudo são os relacionamentos abertos. Os relacionamentos abertos já são uma construção, né, da sociedade moderna, onde as pessoas se relacionam dentro de como um casal, mas estão abertos para se relacionar com outras pessoas, mesmo sem o consentimento ou conhecimento do parceiro. E o problema do relacionamento aberto é que ele entra naquele rol de libertinagem. E no rol de libertinagem, aí acontece problemas como a pessoa começa a se relacionar com um monte de gente, começa a desenvolver até o vício sexual, começa a observar também a atração de energias, de desencarnados, de miasmas para si, trazendo isso para dentro da relação e, quando, no pior dos casos, trazendo também doenças sexualmente transmissíveis. No ponto de vista da espiritualidade, isso é positivo ou gera karma? Né? Vamos olhar assim, né? É positivo ou gera karma? Porque dentro da espiritualidade não existe certo nem errado. Existe as coisas que te elevam, que te fazem crescer, ou que você pode aferir consequências daquilo que você fez e gerar karma, uma dívida que precisa ser pagada depois, ou lei da causa e efeito, casualidade, consequência, chame como você quiser. Karma é um termo das tradições hinduístas, mas enfim, a lei da ação e reação. Então você vai aferir ali um débito. Mas esses débitos eles só são acumulados
quando você faz algo que fere alguém, que machuca alguém, não só no nível físico, tá? Mas também no nível emocional, no nível mental. Então, quando você faz mal a alguém, aí você está acumulando débitos. E aí, dentro do conceito religioso cristão católico, é o tal do pecado, ou haram, dentro do islamismo, né? É o pecado. Mas é uma visão que não vai te levar para o céu nem para o inferno, nem para queimar no mármore do inferno. É que você vai aferir dívidas que você vai precisar pagar depois. E dependendo do nível da dívida, isso pode atrasar a tua evolução espiritual em grande medida ou em pouca medida. Entendeu? E no final é a tua consciência que te julga. No final é a tua consciência que te julga. Então, se você fez algo contra alguém, não vai vir Deus no final da tua vida e vai lá, olha só, tá anotado aqui no livro do julgamento final. Você fez isso, você fez fofoca, você criticou, você roubou, você falou mal do outro pelas costas, você feriu, você bateu em fulano, você matou, assassinou, aconteceu, tá tudo anotado aqui. Não vai ser Deus, vai ser a sua própria consciência. Por que eu fiz isso? Agora eu preciso pagar. Entende? Então, não tem certo nem errado. Tem aquilo que te eleva e aquilo que atrasa seu processo de evolução e te acumula bagagens de débitos que você precisa pagar. Lei da ação e reação, causa e efeito, karma, casualidade, chame como você quiser. E aí, um relacionamento poliamoroso ou poligâmico, ele só vai ser um acumulador de karmas se ele for feito de uma maneira não consciente, não consensual, não bem definida. Entende? Porque naturalmente vão sair pessoas feridas. Ah, você falou que era só nós três no relacionamento. E aí você tá transando com fulana. Que história é essa? Ah, isso aí seria uma traição tal qual uma traição num relacionamento a dois. Entende? E uma pessoa ficou magoada. Nesse caso, no relacionamento com três pessoas, como chamam, né, trisal, o que vai acontecer é que não vai ser uma pessoa só, vai ser duas pessoas magoadas porque você traiu elas. Entende? A mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês é que se há amor, afeição, sentimento entre todos, se todos estão conscientes de estarem vivendo tal experiência, se há conhecimento de todos acerca dos contornos, dos limites das relações estabelecidas entre os participantes, se todos estão respeitando a energia sexual e devotando o amor eros dentro desse núcleo somente, se não há entre eles ninguém que esteja sendo enganado, que todos estejam felizes o máximo que puderem, então que todos aproveitem as experiências para crescerem em espírito e que espalhem esse amor transbordando que nutrem entre si com outras pessoas. Não tem certo, não tem errado. Tem. Colabora com a sua evolução ou atrasa a sua evolução espiritual? Vai atrasar sua evolução espiritual, a poligamia, o poliamor, se você não tiver dentro desses preceitos. Sem amor, sem afeição, sem sentimentos, com um ou mais indivíduo dentro desse relacionamento, sem estar consciente de que estão vivendo uma experiência como essa, porque, sei lá, eu sou eu sou poliamoroso, eu tenho amor para dar para todo mundo. Aí você namora uma pessoa numa cidade e outra pessoa na outra cidade. Então, tem indivíduos nessa. Você está consciente dos dois, mas tem indivíduos nesse relacionamento que não estão conscientes. E se não há limites também, né? Todos estão conscientes, mas não há limites estabelecidos, não há contornos dessa relação estabelecida entre todos os participantes. Alguém pode ser ferido, alguém pode sair machucado, alguém pode sair chateado, né? Se alguém tiver sendo enganado, também vai aferir karma.